Fala galera, beleza? Meu nome é Diego, professor de matemática aqui do Mente da Aprovação e hoje eu trouxe para vocês mais uma questãozinha aqui da parte de geometria, tá? A parte de geometria plana, cai bastante no Enem, tá? Já falei com vocês, é uma parte que tem aí pelo menos entre 3 4 questões, então qualquer dica que a gente pegar vale muito a pena e é preciosa, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui nessa questão bacana, que diz o seguinte. Azulejo designa peça de cerâmica vitrificada e ou esmaltada usada sobretudo no revestimento de paredes. A origem das técnicas de fabricação dos azulejos, né, de azulejos, é oriental, mas sua expansão pela Europa traz consigo uma diversificação de estilos, padrões, usos e podem ser decorativos, utilitários e arquitetônicos. Tá? Azulejos no formato de octógonos regulares serão utilizados para cobrir um painel retangular conforme ilustrado na figura. Então a gente tem um painel retangular aí com alguns azulejos, né? Os azulejos em cinza são octógonos regulares e a gente sobra com alguns aí espaços em branco, tá? Entre os octógonos e na borda lateral dessa área será necessária a colocação de 15 azulejos. Se você reparar, são exatamente 15 figuras que estão em branco. 5 em cima, 5 no meio, 5 embaixo, em linha. Só você dar uma olhadinha que você vai ver. De outros formatos para preencher os 15 espaços em branco do painel. Uma loja oferece azulejos nos seguintes formatos: 1. Triângulo, retângulo, isósceles. 2. Triângulo equilátero. 3. Quadrado. Os azulejos necessários para devido preenchimento dessas áreas em branco desse painel são de formato. Então ele quer saber o formato desses azulejos que estão em branco, né? Qual é o formato dos azulejos que estão em branco? Vamos lá. Aparentemente você olha ali no meio e você pensa em quadrado, visto que você tem um octógono regular e o octógono regular ele te fornece, né, lados iguais. Então você tem como a peça central aí segmentos de lados iguais, um quadrilátero com 4 lados iguais. Mas será que ele é um quadrado? Como que eu posso garantir que ele é um quadrado? Vamos lá então. Pensa no octógono. Vamos tentar desenhar aqui algo mais próximo de um octógono regular, né? O mais próximo possível, né? O que que a gente tem aqui? A gente tem, né, que os octógonos regulares, ou como qualquer outra figura regular, ela tem, né, um ângulo externo, que é esse ângulo aqui que sai do prolongamento de um dos lados, né, para fora da figura. Esse ângulo aqui é o ângulo externo. Tá? E achar ângulo externo de qualquer polígono é bem simples, porque a soma de todos os ângulos externos de qualquer polígono é sempre 360. Regular ou não regular. No nosso caso, sendo regular, fica mais fácil para a gente encontrar o ângulo externo. Por que fica mais fácil? Porque para achar o ângulo externo, a gente vai pegar os 360, que são a soma de todos eles, todos os ângulos externos. Como eles são iguais, eu divido por 8, porque eu tenho aqui exatamente 8 ângulos externos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ângulos externos aqui. Quanto que vale a medida de um deles? 360 dividido por 8. Isso aqui dá 45 graus. Então, cada ângulo externo mede 45 graus. Se cada ângulo externo desse nosso painel mede 45 graus, o que vai acontecer? Se você olhar com carinho, nessa saída aqui, ó, é o ângulo externo desse lado aqui, ó, e ele mede 45 graus. Aqui embaixo também vai ser 45 graus, porque acaba sendo o ângulo externo do lado que está para cima, né? Então eu tenho que, nessa junção, é um ângulo de 90. Aqui também é um ângulo de 90, 90, 90. Se os 4 lados desse cara são iguais e os 4 ângulos são 90 graus, ângulos retos, eu tenho aqui o quê? Eu tenho um quadrado, lados iguais e ângulos de 90 graus. Isso aqui caracteriza um quadrado. Então, a peça para completar esse meio aqui são quadrados. Então, vou dar um check aqui no quadrado. Então, com certeza a gente tem quadrado. E a gente já elimina aqui a letra A e a letra C. Já não pode ter, né, como resposta A e C. Sobra só B, D e E. Bom,
Essa figura aqui, que está aqui no cantinho, ela também tem 90 graus de ângulo e dois lados iguais. Por quê? Porque são os lados do octógono regular, todos eles são iguais. Então, esse cara aqui, ele é o que a gente chama de triângulo, retângulo, isósceles. Por quê? Porque é um triângulo retângulo e ele tem dois lados iguais. Ele é isósceles. Então, esse cara é triângulo retângulo isósceles. Tem que ter triângulo retângulo isósceles na resposta também. Tá? Então, você já elimina aí um bonde. Elimina B, né? Visto que não tem triângulo retângulo isósceles. Né? E você pode eliminar também a E. Por que a E? Porque a E não tem triângulo retângulo isósceles. Acaba que você fica como resposta letra D. Né? Ah, mas nenhum triângulo aí é equilátero? Não. Se você parar para analisar com carinho, né? Esse triângulo aqui, do cantinho, que eu marquei como triângulo retângulo isósceles, ele tem esse lado marcado com 3 tracinhos, sendo maior do que os outros dois, porque o lado que está oposto ao maior ângulo de um triângulo, ele sempre é maior. E o maior ângulo de um triângulo retângulo é 90 graus. Logo, a hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo retângulo. E esse ladinho para fora aqui, ele é maior que os outros dois. Então, você não garante aí o triângulo equilátero. Esse cara aqui do canto, ele segue o mesmo padrão. Ele tem um ângulo de 45 aqui e um aqui também. Visto que é o ângulo externo do octógono. E ele é retângulo, porque ele tem um ângulo reto aqui no cantinho. Então, ele também é um triângulo retângulo isósceles. A gente não tem triângulo equilátero aí e a gente fechou a questão só na eliminação. Demorou? Então, eu preciso de 15 peças para fechar esse nosso azulejo, sendo elas quadrados e triângulos retângulos isósceles. Lembra que ele falou os formatos e não os tamanhos. Então, se liga no formato e não precisa se ligar no tamanho. Demorou? Então, galera, a gente fechou aqui mais uma questãozinha. Fica a dica para vocês aí. Tamo junto, até a próxima. Valeu, fique com Deus e fui.